Rapaz, tudo bem? Eu sou o Glauber Destro, aqui do canal Missões na Europa, e hoje eu vou fazer uma entrevista sobre como está o cristianismo, o evangelho na Irlanda do Norte. Estou aqui com o missionário Marcos Baridó, que serve na Irlanda do Norte desde agosto de 2018, e ele vai conversar um pouco com a gente sobre a questão do Reino Unido, sobre a Irlanda do Norte e sobre os ministérios, os projetos que ele tem feito atualmente nesse campo missionário. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Marcos, como você está? Tudo bem? Tudo bem, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Tudo Marcos, ótimo, graças a Deus. eu gostaria de começar conversando contigo para a gente conhecer melhor você, quem é você, sua família, quais são os seus ministérios, qual é a sua igreja, né, aí na Irlanda do Norte. Muito bem, eu e a minha família, eu e minha esposa, né, nós temos 2 filhos, como você já falou, né, Glauber, meu nome é Marcos Baridó, eu sou pastor batista, né, do Rio de Janeiro, a minha esposa Andressa, e nós temos 2 filhos e ela está grávida agora, esperando mais uma menina, que já está aí, daqui a um mês está chegando, vai nascer aqui no campo missionário. Né, é uma bênção aí na nossa vida. Nós viemos para cá, como você falou, há um ano, né, nós morávamos no Rio de Janeiro. Lá, nós integramos a Missão Cristã Europeia. Nós já sabíamos do nosso chamado para o campo missionário. Eu já havia sido missionário em Portugal por 3 anos, depois voltado para o Brasil, onde nas Olimpíadas, atuei nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro. Mas nós já sabíamos, né, principalmente com o término, né, das Olimpíadas, que o tempo no Brasil, o tempo ali no Rio de Janeiro, ia se acabando. Então nós começamos a orar, buscar Deus, buscando entender, né, o que seria então o próximo passo, e nós entendemos que era tempo então de irmos para o campo, né, seguindo aquele chamado que nós já sabíamos que tínhamos. Então nós, no final de 2016, entramos para a Missão Cristã Europeia e começamos então o nosso processo de envio para o campo missionário, que inicialmente nós ficamos no Brasil, ajudando no desenvolvimento local da missão. Eu integrei a diretoria da missão, ajudando a desenvolver principalmente a parte de mobilização em igrejas, que era uma coisa que eu já fazia também, né, no Rio de Janeiro, dava treinamento de mobilização de igrejas para missões, né, especificamente, e levantamento de recursos para a obra missionária. Então, ajudamos nesse processo, dentro da missão, a amadurecer mais. O escritório da missão no Brasil é um escritório novo, né? Como vocês devem imaginar, uma missão chamada Missão Cristã Europeia, ela tem o foco 100% na Europa e, portanto, só existem 3 escritórios fora da Europa, que é Estados Unidos, Austrália e Brasil. Então, nós estamos aí entre, né, as 3 maiores potências hoje, né, mundiais de envio de missionários, que para a gente é um privilégio, né, países como Estados Unidos e Austrália que enviam muito missionário, e aí o Brasil sendo, né, o terceiro país a ter um escritório da missão, para nós é um privilégio enorme, mas é um grande trabalho, né? Temos um país aí muito grande, uma necessidade enorme e uma visão ainda limitada sobre missões na Europa. Então, nós estávamos nesse processo, né, de preparação para ir para o campo em Portugal, quando veio um convite para que nós passássemos um ano aqui na Irlanda do Norte, como um tempo de preparação, né, entre o Brasil e o campo missionário, ao mesmo tempo ajudando aqui, né, no desenvolvimento também dessa parte, né, e ajudando em alguns projetos missionários aqui. Bom, então nós viemos, como falamos, chegamos aqui em agosto do ano passado, né? Nós, nesse momento, estamos ajudando, atuando junto com a Igreja Batista aqui na cidade onde nós moramos, que se chama Tandragee. É um nome diferente, difícil, né? Para nós brasileiros de falar, mas é uma cidade pequena, é uma cidade bem pequena. Para o padrão de Brasil, então, né, é uma cidade bastante pequena,
mas que, impressionantemente, ela tem hoje cinco, cinco igrejas evangélicas, 6 igrejas evangélicas na cidade, né? Então, aqui na Irlanda do Norte, a realidade então é bem diferente do que nós vemos no resto da Europa, apesar de que tem algumas peculiaridades e a realidade aqui é algo que é muito interessante e a gente ainda vai falar sobre isso, né? Porque engana. O fato de termos aqui 6 igrejas evangélicas aqui na cidade, essa informação pura pode passar uma impressão, passa certamente uma impressão muito diferente da realidade. É verdade. Eu entendo que pela Europa, principalmente nos países do norte da Europa, é possível ver igrejas, templos grandes, mas quando a gente entra nesses templos luteranos, evangélicos, a gente acaba não encontrando ninguém ou algumas pessoas durante os cultos, cultos rápidos, cultos uma vez por mês, a cada 15 dias. Então a gente vê algumas igrejas, mas crentes praticantes é uma porcentagem muito baixa. A gente vai conversar realmente, como você disse, então, melhor sobre isso. E você mencionou, Pastor Marcos, sobre a MC, que você faz parte da MC. Eu gostaria de conversar melhor sobre essa missão cristã. Acredito que no nosso canal tem muitos irmãos em Cristo, missionários, pastores, que têm um chamado missionário, bem Amém? provavelmente para a Europa, e eles estão em busca de apoio. Então, Isso. você poderia explicar para a gente como funciona a MC, como pode fazer esse contato entre o pastor que tem um chamado para a Europa Claro, e no um que a MC privilégio. pode ajudar com isso? Sim, com certeza. Bom, uma coisa que eu percebi com o tempo, né, trabalhando inclusive nessa área de mobilização e treinamento de igrejas, mobilização, missões, eu já sou envolvido com obra missionária há muitos anos. Eu me converti aos 17 anos, no ano de 1999, então faz as contas aí, né? Já os cabelos brancos já denunciam. E sempre tive envolvimento com missões, né, desde que me converti. Assim como minha esposa também, sempre teve envolvimento com missões. Ela sempre teve um forte envolvimento principalmente com a Junta de Missões Nacionais, né, da Convenção Batista Brasileira, onde ela trabalhou durante muitos anos. E eu, um envolvimento maior com a Cruzada Estudantil, né, que agora inclusive mudou de nome, né, se chama CRU. E esse nosso envolvimento missionário, a nossa experiência, nos mostrou que inevitavelmente, um missionário, para ele ter um sucesso ao levantar recursos, ao conseguir parcerias, mobilizar igrejas para o apoiarem, é fundamental que ele tenha uma instituição, uma organização, que seja uma organização que o ajude nesse processo de ida para o campo. Então, ele precisa de uma missão por trás dele, né? Então, nesse sentido, para essas pessoas, como você mesmo falou agora, né, Glauber, para esses missionários e pastores que têm um chamado e que estão hoje considerando essa ida para o campo, e que é difícil hoje achar uma missão, uma organização que envie para a Europa por inúmeras questões, dificuldade mesmo do trabalho, o retorno demorado de qualquer trabalho, os altos valores que são necessários para você se manter, né? E um projeto, então, portanto, que tem pouco retorno e que demora muito tempo e que é muito caro mensalmente, ao fazer essas contas todas, né, as missões, em geral, têm uma resistência muito grande a enviar missionários para a Europa. Agora, como a gente já falou, a missão cristã europeia é uma missão 100% focada na Europa. Então, a missão cristã europeia só envia missionários para a Europa, né? E esses desafios todos que nós estamos falando aqui não assustam a missão, até porque esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso campo, essa é a nossa paixão. Então, isso não nos assusta, pelo contrário. Qualquer pessoa que tenha um chamado, que esteja assistindo hoje aqui, e que tenha um chamado missionário, que esteja considerando, ou que tenha vontade de conhecer o campo missionário, pode entrar em contato com a MCE e começar esse processo imediatamente. É muito simples, é um processo onde você vai indicar, né, o seu interesse em ida para o campo. Você vai receber uma série de formulários que você vai precisar preencher, algumas pessoas que você vai precisar indicar, né, como o seu pastor, como líderes, pessoas que o conhecem profundamente nos anos.
e essas pessoas também vão responder, né, formulários, vão responder algumas questões a seu respeito, e você vai passar por um processo todo de entrada, né, na missão, e uma vez aceito como missionário da missão, você já começa, então, o processo de preparo para a ida para o campo, que, nomeadamente, é o processo de levantamento de recursos, né? E aí a missão já tem toda uma plataforma, né? Como vocês podem acessar aí o site, né? O Glauber depois pode colocar, né? Aqui embaixo, né? No descritivo, né? Do vídeo, na descrição do Descrição do vídeo, vídeo, ok. colocar aí o contato da missão, o site da missão, onde vocês vão ver ali que você tem uma organização que está por trás de missionários, que tem material já pronto, né, que o missionário pode utilizar, uma série de informações sobre o campo, inclusive o fato de que uma das grandes dificuldades que nós percebemos aqui quanto missão, muitas vezes são missionários que sejam missionários que estão vindo por conta própria ou que vêm enviado por algumas outras organizações, que às vezes chegam aqui um bocado soltos, se sentem um pouco deslocados ainda, demoram um tempo até se localizar, até se situar. E a missão, como vocês podem ver até pelo nosso site, né, nós temos missionários em muitos países da Europa, nós temos equipes em muitos países da Europa, e a forma de trabalhar da missão é sempre trabalho em equipe. Então, a ideia é que você, então, desde o momento em que você ingressa na missão, você passa a ter um suporte todo organizacional, desde o levantamento de recursos até o preparo mesmo de ida para o campo, ou seja, o que significa em termos de documentação, que tipo de preparação você precisa fazer antes de ir para o país para onde você vai, até mesmo para a sua chegada, ou seja, como que você vai fazer para ver questões de aluguel, escola para os seus filhos, né? Uma série de questões assim que a equipe local, por ter equipes locais, né, podem te ajudar e te dar todo esse suporte nesse processo, né? Amém, que bênção. Eu tenho aberto aqui o site da MCE, Missão Cristã Europeia. Gostaria de compartilhar aqui para a gente dar uma olhada no site. Aqui é www.mcebrasil.org e aqui tem algumas notícias, eventos e um vídeo aqui de 1 minuto. Vamos assistir junto esse vídeo para conhecer melhor sobre a MCE, bem como sobre a Europa em si. Bom, então, Pastor Marcos Baridó, eu gostaria de conversar um pouco contigo primeiramente, sobre o Reino Unido. Você está aí na Irlanda do Norte, que é um dos 4 países do Reino Unido, e eu tenho aqui algumas anotações, algumas pesquisas que nós aqui do grupo Missões na Europa, do canal Missões na Europa, a gente chegou a pesquisar informações, as mais recentes, sobre como é que está o Evangelho no Reino Unido. Então, eu vou ler aqui, vou falar aqui alguns desses pontos, e aí depois, Vamos lá. Marcos, eu gostaria de ver contigo as suas considerações aí sobre o Reino Unido. Pois bem, o Reino Unido, ele tem cerca de 67 milhões de habitantes, então é um pouco mais da Itália. Por exemplo, a Itália tem 60 milhões. O Reino Unido é uma união política de 4 países constituintes, seria a Escócia, a Irlanda, a Escócia, a Inglaterra, a Irlanda do Norte e o País de Gales. 6,3%
são islâmicos, segundo a Pew Research Center, em dados de 2016, 6,3%. Segundo a pesquisa realizada em 2010 pelo Centro Nacional de Pesquisa Social do Reino Unido, 52% da população nacional diziam não pertencer a nenhuma religião, ou seja, mais da metade. Uma queda de 40% desde 1983, quando o levantamento semelhante foi feito no país. Uma pesquisa do governo britânico em 2001 revelou que metade dos adultos com idade acima de 18 anos nunca participou de um culto. Então podemos reconhecer aí que existem gerações de cidadãos do Reino Unido que não têm nenhuma ligação com a igreja. No censo de 2011, 59,5% dos entrevistados disseram que o cristianismo era sua religião. No entanto, o estudo mostrou que apenas 1 em cada 10 britânicos realmente frequentam a igreja semanalmente. Então, nós vemos que são 59% que se dizem cristãos, mas aqueles praticantes é 1 a cada 10, segundo essa pesquisa. No Reino Unido, apenas 7% dos jovens se identificam como anglicanos e menos de 10% se consideram católicos. Os jovens muçulmanos chegam a 6% e estão prestes a superar os que se consideram membros da Igreja da Inglaterra. No Reino Unido, por exemplo, há cerca de 3 vezes mais cristãos não praticantes, que seria 55%, do que cristãos que frequentam a igreja, 18%. Uhum. Terminando aqui, 40% dos cristãos não praticantes dizem que o governo deve apoiar valores e crenças religiosas, em comparação com 18% desses que são ditos como sem religião. E há 35% dos católicos, daqueles que são católicos, e 16% dos protestantes, eles dizem que as mulheres muçulmanas em seu país não deveriam ter permissão para usar roupas religiosas. Então, essas são algumas informações que nós temos, algumas pesquisas que nós fizemos sobre o Reino Unido. Marcos, que considerações você tem a dizer sobre essas questões? Vamos lá, né? Primeiro é importante a gente entender, quando a gente fala sobre dados como esses, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente ouve dados e vai analisá-los. Um exemplo simples, é óbvio que guardadas as devidas proporções em termos de extensão territorial, quando a gente pensa no Brasil, se alguém falar para você assim, olha, você tem no Brasil hoje, se não me engano, a expectativa, a última projeção que foi feita é que hoje já teriam em torno de 30%, né, da população brasileira seria evangélica. Né? Isso é uma projeção baseada no último censo e como tem progredido o evangelho aí nas últimas 2 décadas, talvez. Então, hoje, com essa projeção, estaria em torno de 30%. Só que isso não necessariamente fala da realidade do país como um todo, né? Você falar que tem 30% da população brasileira é evangélica não contempla você pensar, por exemplo, no Amazonas, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, na região sul de maneira geral. Então, assim, é muito difícil você pegar um número, né, desse e você olhar as questões específicas. Por que eu falo isso? Por que eu começo falando isso, Glauber? Porque, por exemplo, a gente está aqui na Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, ela é de fato hoje, talvez dentro inclusive da Europa, um dos países mais evangélicos que há, mesmo em termos praticantes, né? E isso afeta o número do Reino Unido, porque quando você compara números da Irlanda do Norte com números da Inglaterra, por exemplo, você tem os extremos, talvez, né, que faz com que, na média, você chegue a esses números como estão. Hoje, na Irlanda do Norte, o que se fala aqui é em torno também de 30% da população como sendo evangélica, né? E aí você tem todas as nuances que isso significa, de que a gente não está acostumado, e quando a gente pensa no Brasil, quando alguém fala de ser evangélico, em geral você já está falando de alguém que é evangélico praticante, porque não tem
a ideia, e para nós não existe a noção de um evangélico não praticante. Até porque, teologicamente falando, né, quando a gente fala que alguém é evangélico, quer dizer que essa pessoa é alguém que é um seguidor de Jesus. Então, um seguidor não praticante não é um seguidor. Então, ele não pode ser considerado como um evangélico, né? E ele mesmo não se consideraria, né, como evangélico. Diferente da realidade aqui, né, que como as igrejas são igrejas históricas de muitos anos, né, você tem igrejas aqui com 2 centenários, assim, com facilidade. Você tem igrejas de 200 anos, né, em quase qualquer lugar. E daí para mais. Então, você tem uma realidade que as igrejas são históricas e as pessoas têm uma identificação ideológica, cultural com a igreja. Então, essa pessoa se diz daquela religião, daquela denominação, mas não quer dizer que ela, de fato, seja praticante, né? Então, você tem realmente aí números assustadores, porque quando a gente pensa, principalmente, por exemplo, aqui no Reino Unido, na Inglaterra, né, eu como pastor batista, né, isso obviamente fala bastante para mim, que os batistas vieram exatamente da Inglaterra, né? Quando você pensa hoje no percentual e toda essa história, como é a realidade hoje comparada com a realidade atual, é muito triste você ver o quadro, porque a igreja ela está em declínio, de fato, em declínio. Mesmo as pessoas que são praticantes, que vão à igreja, a visão que elas têm do que é ser igreja, né? A visão que elas têm do que é missões é bastante diferente e assustaria o cristão médio brasileiro, porque a maneira deles é bastante diferente da nossa, bastante mesmo, né? E aí até para a gente faz até a gente entender com mais facilidade o porquê que a igreja aqui se encontra em declínio. Amém, é verdade. É uma realidade triste e realmente precisam países, é um continente que precisa de ajuda da igreja, do corpo de Cristo, de Sim. todos os países, para levantar essa, para eles levantarem, para reerguer. Eu tenho uma ilustração na minha mente sempre da Europa como um grande filho pródigo, aquele evangélico, aquele cristão que era filho de Deus, estava no berço do pai, mas quis se rebelar, se rebelou e anda perdido. E ainda está perdido, infelizmente, a Europa. Né? Precisa de uma ajuda, precisa de alguém para levantar, para voltar aos braços do pai. Então, para mim, a Europa é um grande filho pródigo que ainda A está gente precisa perdido. entender a história, porque a gente entendendo a história aqui, a gente consegue entender até bastante o que aconteceu, né? A gente tem que lembrar que quando a gente estudou, né, na escola história, e a gente estuda muita história aqui, a gente aqui tem uma realidade muito diferente da realidade do Brasil, né? No Brasil a gente não sabe o que é guerra, né? A gente sabe o que é uma briga de rua, a gente sabe o que é uma coisa assim, mas a gente não tem essa noção do que é uma guerra. E os países aqui todos sofreram muito com guerras. A construção desses países, tudo que esses países são hoje é fruto dessas guerras, e isso marca muito o povo, e principalmente quando a gente relembra de que muitas dessas guerras tinham, muitas vezes, uma justificativa, uma tentativa, pelo menos, de se justificar na religião. Então, isso fez com que, com o tempo, essas culturas todas dos países aqui tentassem se afastar ao máximo dessa ideia de você impor a alguém ou que seja até parecer que está impondo a alguém uma forma de pensamento ou uma religião. Então, exatamente na tentativa de ir na contramão da história de que essas batalhas, essas guerras que houveram por questões de diferenças de pensamento e diferenças religiosas, então vamos então dar liberdade, vamos então permitir que as pessoas sejam livres e ai de você se você sequer parecer que você está tentando impor uma forma de pensamento ou uma forma religiosa sobre o outro. Isso fez com que, então, uma coisa que nós percebemos ainda hoje aqui nas igrejas,
a maneira como se trata, por exemplo, as crianças, os adolescentes, os jovens, existe uma confusão, creio eu, entre aquilo que é a liberdade, você dá liberdade para a criança, e a criança de fato é livre, mas existe uma confusão com aquilo que a Bíblia nos manda fazer, que ensina a criança, né, no caminho em que deve andar. Então, a gente tem que ensinar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. E, claro, tem que ser cuidadoso, tem que respeitar a individualidade deles, a forma deles serem, né, que Deus os criou dessa maneira, mas existe um caminho, e o caminho é um caminho que é certo, nós cremos nisso. Agora, aqui, quando você vê a maneira como os pais tratam, muitas vezes, com os filhos, no que diz respeito até à própria fé, eles têm receio até de parecer que estão impondo ao filho a sua fé. Então, há uma liberalidade nessa criação do filho, uma despreocupação, crendo assim, não, eu deixo ele livre, eu vou à igreja, eu tenho levado ele à igreja enquanto ele é criança, mas ele está livre, e a partir de uma certa idade, há adolescentes mesmo que dizem para os pais, eu não vou à igreja, e os pais, ok, tudo bem, você é livre para você fazer o que você quiser. Então, isso faz e fez com que gerações inteiras, né? Você tem aqui, nós temos conhecido senhores de idade muito piedosos, muito amorosos. Você vê que são crentes verdadeiros, que amam a Deus e que vivem a vida cristã de maneira verdadeira, mas que seus filhos, por exemplo, né, já não são assim. Seus netos já não são assim, porque eles com esse receio que eles tinham de estar impondo a eles e que então não vamos impor, vamos dar a ele liberdade, fez com que eles muitas vezes esquecessem talvez de ensinar verdadeiramente o caminho que os filhos deveriam andar, né? E isso fez com que então uma geração, não só uma, mas hoje a gente já vê 2, 3 gerações que a relação deles com a igreja é uma relação é algo que meu avô, minha avó se importa e vai, mas que a mim isso não me diz respeito. E como você falou, essas estatísticas são corretas, né? A gente vive numa cidade, como eu falei, bastante pequena, que tem 6 igrejas evangélicas e que você então imaginar, é fácil imaginar, bom, então essas pessoas, a maioria já ouviu o evangelho, a maioria de repente tem uma Bíblia em casa, né? Como no Brasil, mesmo no Brasil, até os católicos, né, têm uma Bíblia em casa, já foram a uma igreja evangélica, e a realidade é o contrário disso. Mais da metade da cidade, de uma cidade, quando eu falo cidade muito pequena, eu acho que hoje a cidade tem aqui, são 2.000 casas, se não me engano, Glauber. Você tem uma noção, né? Eles contam até pelo número de casas. São 2.000 casas que a cidade tem. Então, você vê, tem 2.000 casas com 6 igrejas evangélicas e mais da metade da população nunca foi a um culto evangélico. Muitas pessoas sequer tinham Bíblia em casa, né? Nós fizemos, inclusive, um projeto agora, no final do ano passado, começo desse ano, que nós distribuímos um Novo Testamento para todas as casas aqui da cidade, e não só daqui da cidade, mas todas as cidades em volta. Foram quase 10.000 Novos Testamentos distribuídos de porta em porta, colocado na porta de cada família. Um projeto muito legal, a gente teve um retorno muito bom de famílias, inclusive, que nos diziam que não tinham uma Bíblia em casa, né, que nunca tinham tido uma Bíblia em casa. Né? Então, a realidade é aquilo que eu falei, a realidade de ouvir que numa cidade com 2.000 casas, você tem 6 igrejas evangélicas, pode passar uma impressão equivocada. E ela é equivocada porque a gente tem a nossa ideia do que é ser igreja evangélica. Mas a ideia aqui de uma igreja evangélica, no termos da prática, é muito mais parecido com o que é uma igreja católica no Brasil. Do que eu estou falando? Você não vai ver ninguém da igreja católica, né, no Brasil, ou pelo menos é muito raro, você está andando pela rua e você ser abordado por alguém te convidar para um culto, alguém te convidar para alguma programação, um vizinho seu que é da igreja católica te fazer um convite, ou querer conversar com você, fazer um estudo bíblico, uma oração. E essa é a nossa prática evangélica no Brasil, né? Nós temos isso, independente da denominação, isso é muito comum. Aqui, eles não fazem isso, né? O que eles fazem no domingo, eles abrem a porta da igreja, tem um horário do culto que está fixado do lado de fora, quem quiser vir, venha, quem não quiser, ok,
né? Tudo bem, vá, viva a sua vida. Então, essa realidade só tem feito novamente, só tem feito com que a igreja entre em declínio, né, cada vez maior. E nós temos aqui na cidade, então, igrejas, e dessas 6 que nós estávamos falando, né, nós temos igreja aqui que tem no culto, por exemplo, à noite, no domingo à noite, 20 pessoas, né, quando muito, né, e todos eles, né, inclusive eu já tive a oportunidade de pregar nessa igreja aqui, eu e minha família, nós éramos disparados os mais jovens, nós tínhamos quase que a idade dos netos daqueles que estavam lá, né? Então são pessoas de idade já bastante avançada, inclusive, que são os frequentadores dessa igreja, são as famílias que estão mais ligadas a essa igreja, né? Então você tem uma realidade, como eu falei, né, bastante dura e um futuro ainda mais sombrio, né, caso algo não seja feito imediatamente, né, pela Europa, né? Amém. É verdade. Puxa. Marcos, pastor Marcos Baridó, você comentou, então, várias questões muito pertinentes sobre a Europa, sobre o Reino Unido. Eu gostaria de pontuar algumas delas para a gente ter forte na nossa mente. Uma questão, acredito eu, está bem relacionada com o secularismo, onde você disse que nas igrejas evangélicas, principalmente do norte da Europa, tem muita presença de pessoas da terceira idade, pessoas adultas, é, idosos, mas você vê poucos jovens e você vê Pouquíssimos jovens. senhores fervorosos, idosos fervorosos, porém os seus filhos, os seus netos não estão envolvidos com a igreja ou não querem saber da igreja. A gente vê uma influência do secularismo muito forte e isso como eu posso dizer, nos causa medo, porque isso pode acontecer com o Brasil, isso pode estar Sim, sim. acontecendo com os Estados Unidos, então a gente tem que aprender como lidar com isso. A gente realmente tem que investir mais no ministério infantil das nossas igrejas, investir mais com família cristã, com os nossos filhos, com cultos domésticos, cultos familiares. E como você mesmo mencionou em Provérbios, que está escrito: ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela nunca se desviará. Quais são as religiões, as poucas religiões que passa geração em geração e eles não se desviam? Judaísmo, islamismo. Infelizmente são religiões não são cristãs, mas passa a geração, passa o secularismo e eles continuam crescendo, porque eles aprenderam a investir forte nas crianças. E nós, infelizmente, acredito que temos que aprender um pouquinho nessa questão de investir mais forte realmente nas crianças, tanto nas crianças na Europa quanto no Brasil também, né? Com certeza, com toda certeza. Você mencionou também a questão da, da idade, e você falou de que muitas vezes vai evangelizar e tem grande parte da cidade que não tem, que se diz crente, se diz evangélicos, mas eles não são praticantes. A minha pergunta para você, Marcos, como que nós vamos evangelizar uma pessoa que se diz ser evangélica, que se diz ser cristã protestante, que conhece Jesus, ou que acredita em Jesus, mas que, na verdade, não pratica essa fé? Como vamos evangelizar essas pessoas? Então, a gente precisa lembrar, Glauber, exatamente o que é evangelização, né? Porque o grande problema é que quando a gente está falando de duas coisas distintas. Se a gente está falando de evangelização de um lado e está falando da pessoa se autodenominar evangélica, e aí isso é a religião autodeclarada dela. Isso são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso pode ser assustador, pode ser algo que algumas pessoas que estão ouvindo isso vão achar assim, peraí, esse pastor, né, ele está meio confuso, mas é a realidade. Porque uma coisa é a sua identificação cultural. Como eu falei, esses países aqui, eles são países fundados dentro de uma base evangélica. Então, para eles, a questão cultural ligada à religião, e aí no caso, né, evangélica protestante, e é até interessante que ainda outro dia desse eu conversava com a minha esposa sobre isso, de que aqui eles fazem uma separação, que talvez essa seja a melhor separação para a gente entender o como evangelizar alguém
que se diz, e aí sim, protestante. Porque eles aqui se fazem uma separação muito grande entre o ser protestante e ser evangélico. E se a gente parar para pensar mesmo, né, na raiz da palavra, né, que é o estudo chamado da etimologia, né, da palavra evangélico, evangélico é aquele que segue os evangelhos, né? E aí, obviamente, isso é uma restrição até grande, porque é óbvio que a gente não segue só os evangelhos, a gente segue também as cartas, né, os livros históricos, no caso do livro de Atos, mas a gente está falando do Novo Testamento, ou seja, um grupo de pessoas que crê e segue a Bíblia, né? Ou como nós batistas, por exemplo, diríamos, né? Tem como a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Isso é uma característica, foi uma característica na Reforma Protestante. Entretanto, não significa que as igrejas hoje protestantes ou as pessoas que se dizem protestantes, que essas pessoas sejam pessoas que fundamentam sua vida nisso. Então, essas pessoas, e aí aqui essa é a divisão que eles fazem, né? São pessoas que são de igrejas protestantes, ou seja, igrejas que são igrejas que vieram da Reforma Protestante. E aí aqui nós temos, por exemplo, a Igreja da Irlanda, né, Church of Ireland, que é a mesma coisa que a Igreja da Inglaterra, que é a mesma coisa que a Igreja do País de Gales e da Escócia, que a rainha é a líder, né, final, última, né, da Igreja, que é uma igreja protestante. E temos as outras igrejas, presbiteriana, batista. Então, a pessoa se dizer dessas igrejas, o que ela está te dizendo ao dizer que é dessas igrejas, ela está dizendo que ela culturalmente, dizendo que ela nasceu em um lar onde a família dela frequenta essa igreja, onde ela aos domingos, esse é o programa que ela tem, que essa é a base da cultura dela, né, da família dela, da cultura dela. Não quer dizer que ela seja evangélica. E aí uma coisa que é interessante é que entre missionários e pastores aqui é comum se dizer assim, olha, aquele pastor daquela igreja, aquele pastor, ele é evangélico. Mas aquele pastor daquela outra igreja, não, ele não é. Ele é protestante, mas ele não é evangélico. E você fica assim, poxa, mas o que isso quer dizer, né? É exatamente isso que ele estava falando no começo do que significa ser evangélico, né? São pessoas que eles são pastores, mas que eles não têm na Bíblia a sua única regra de fé e prática. Então, eles não creem necessariamente que a Bíblia, ela toda é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, mas nem toda ela o fora outras questões associadas a isso. Então, quando você pensa, como é que eu evangelizo, então, alguém que se diz protestante, né, mas que não é evangélico? Exatamente evangelizando. Ou seja, você está falando com a pessoa sobre o evangelho, sobre as boas novas de Jesus, a liberdade que nós temos em Cristo, a obra que Jesus veio fazer, né? A obra redentora de Jesus, né? Tanto com a sua encarnação, quanto com a sua crucificação, morte, ressurreição e ascensão. Então, você quando prega o evangelho em si, e o que você está dizendo para essa pessoa, o que você vai conversar com ela, o que você vai propor a ela, ok, você é alguém religioso, você me diz que conhece a Jesus, você me diz que você é dessa igreja que é protestante, mas você é um seguidor de Jesus? Você conhece, você tem um relacionamento pessoal com Jesus? E esse é o desafio que a gente faz para a pessoa. Então, não é um desafio de mudança de religião, até porque nunca foi, né? O desafio de conversão, nem de Jesus, nem quando os apóstolos, tanto que isso até no primeiro século gerava uma confusão na igreja. Havia algumas pessoas que ainda continuavam indo às sinagogas, né? Alguns judeus convertidos continuavam indo à sinagoga, porque de fato o chamado de Jesus para ele não é um chamado de mudança de religião, mas é um chamado à religião verdadeira, que é ele mesmo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho da evangelização aqui não é diferente do caminho da evangelização em nenhum outro lugar. Porque a gente acaba tendo essa impressão, às vezes no Brasil, por uma impressão talvez um pouco equivocada, mas a evangelização é uma coisa só, que é pregar o evangelho para que as pessoas se tornem, então, seguidores de Jesus, né? Independente da sua religião. E aí o que vai acontecer é que provavelmente essa pessoa vai se tornar, usando os conceitos aqui, né, que eu já falei, ele vai se tornar, então, um protestante evangélico. É verdade, amém.
Eu me lembro quando eu evangelizava no Brasil, nas praças, com os meus amigos, eu começava a conversar com a pessoa e eu via que a pessoa era cristã evangélica, amém, que bom, e já não conversava mais com a pessoa e passava para outras pessoas, porque a gente queria evangelizar. Então a gente acaba não conversando nada com quem era evangélico. Mas na Europa isso é diferente. Na Europa a gente vai conversar com a pessoa e vai falar: você é evangélico? Talvez alguém vai falar: sim, eu sou evangélico, eu sou protestante, mas a gente não pode passar para a próxima, não. Falar: ok, Deus te abençoe. Olha, Tem que e eu vou conversar te com dizer ela e até, fazer Glauber, a perguntas gente, que você na disse. nossa experiência, tem visto aqui, mesmo estando aí distante, mas os contatos que a gente tem com as igrejas no Brasil, que nos apoiam, né, e tudo mais, é que a realidade no Brasil hoje já não está muito distante disso, né? Hoje você já tem no Brasil diversas pessoas que se dizem evangélicas, mas que até serem seguidoras de Jesus têm uma distância bem grande e que essa não é a realidade de vida delas, né? Sim, é verdade. Temos que olhar por isso também, pela nossa É. questão, onde Deus nos colocou quando nascemos. Ah, Pastor Marcos Barido, ó, conversando ainda um pouco sobre a Irlanda do Norte, você falou que está numa cidade pequena. Queria saber contigo aonde é essa cidade onde você está, se é no norte, no sul da Irlanda do Norte, e quais são as principais capitais, as principais cidades desse país? Então, aqui a Irlanda do Norte é um país pequeno, né? Eu venho do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro já é um estado pequeno no Brasil, e para você ter uma noção, a Irlanda do Norte cabe em 3 ou 4 Irlanda do Norte dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, é um país bem pequeno. E ele tem um lago no meio que as pessoas aqui, quando fazem referência à cidade onde moram, né, quando a pessoa não conhece, fazem referência ao lago. Então, você está ao norte do lago, a noroeste, a nordeste, a oeste, sul. Né? E aqui a gente está ao sul desse lago central, na Irlanda do Norte, a aproximadamente 1 hora de Belfast, que é a capital do país. Apesar de que também uma outra coisa interessante que nós aprendemos logo que viemos para cá é que não existe nenhuma viagem maior do que 2 horas dentro da Irlanda do Norte. Como eu falei, é um país pequeno, então você em 2 horas consegue se deslocar de ponta a ponta do país, é quase que de qualquer cidade para qualquer cidade. Talvez existam algumas exceções na diagonal do país, mas é praticamente isso. Você tem aí quase todos os lugares de 2 horas. Então, isso faz com que todas as cidades sejam muito próximas a Belfast. Né? Então, Belfast, de fato, é a capital do país e é muito fácil você chegar lá, quase que independendo de onde você esteja. Mas aqui, próximo a onde nós estamos, né, existe uma outra cidade grande, né, que na verdade é um conjunto de cidades, que é até bastante interessante, né, para a gente pensar, né, como brasileiros, que é a cidade de Portadown, que fica dentro, né, de Craigavon, né? E aí você tem aí 3 cidades muito grandes aqui, que você tem Armagh, é uma cidade grande, né? Banbridge é outra grande cidade e Craigavon é outra grande cidade. A gente está bem no meiozinho entre essas 3 cidades aqui, triangulando. A gente está muito perto dessas 3 cidades, aproximadamente 15 minutos de cada uma. Né? Mas também lembrando, são cidades grandes, para você ter uma noção. A cidade de Portadown, por exemplo, uma cidade aqui próxima, é uma cidade que tem 60 mil habitantes, é uma grande cidade aqui. Né? E é uma cidade que tem mais de 20 igrejas evangélicas e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente estava falando se aplica lá também. Muitas pessoas que não conhecem a Jesus, nunca foram a nenhuma igreja, não têm uma Bíblia em casa, nunca ouviram a pregação do evangelho de maneira clara, ainda que tenha igrejas assim, igrejas grandes, é, e uma cidade não tão grande assim, né? Que seria para a gente considerado uma cidade pequena. Eu, eu vejo que na Europa existem um número considerável de igrejas evangélicas nas grandes capitais. Então, há países onde há pouquíssimas igrejas, mas nas grandes cidades a gente encontra uma igreja da Assembleia de Deus, uma batista, um pouco de diversidade de denominações presentes nas grandes capitais, nas cidades Sim, mais populosas. sim. A mesma coisa acredito que seja
aí na Irlanda do Norte. Existe alguma diferença entre o norte da Irlanda do Norte, o sul da Irlanda do Norte, alguma questão regional onde falta igrejas evangélicas nessas É, cidades ou não? existem curiosidades, existem algumas curiosidades, como por exemplo, a verdade é que aqui, quem se lembra da história ainda bastante recente, né? Assim como nós saímos aí no Brasil do regime militar não faz tanto tempo assim, né? Quem tem aí próximo aos 40 anos, né? Chegou a viver ainda o final dessa fase. Aqui todos os problemas que haviam, né, de terrorismo, né, com ataques do IRA, né, aqui no caso na Irlanda do Norte, por uma questão de integração, pela separação que houve da Irlanda do Norte do restante da Irlanda, da República da Irlanda, isso é bastante recente, né? Não tem 20 anos ainda que isso acabou. Então, você tem aí, todas as pessoas que têm mais de 20 anos ainda viveram esse período, e você, quando anda aqui, por exemplo, em Belfast, na capital, os carros de polícia, quem é do Rio de Janeiro ia se sentir praticamente em casa, porque os carros de polícia são mini caveirões, todos os carros de polícia são blindados, né? E eles têm torre da onde o policial pode atirar. Você tem ainda diversos pontos na cidade onde as guaritas de segurança policial, né, no Brasil, você fica no chinelo, porque você tem torres mesmo. Né? Você tem torres suspensas a mais de 4 metros, 5 metros de altura, onde toda a estrutura de subida, inclusive a estrutura superior, é blindada, da onde os policiais ficam ali de cima, né, e dali podem fazer a segurança, se for o caso.